Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao ICEI Talks de hoje. O ICEI Talks de hoje, ele é sobre os desafios e perspectivas na pesquisa em cosmologia. E a nossa convidada é a doutora Larissa, né? Vou falar um pouquinho sobre ela. A Larissa, ela é professora no Centro de Gravitação e Cosmologia na Universidade de Hangzhou. Ela recebeu o doutorado em astronomia pela Universidade de Roma, Tor Vergata, em 2012. Entre 2017 e 2019, ela foi pesquisadora associada na Universidade de Ciência e Tecnologia da China e ela é membro do experimento ALICPT, projetado para o estudo da radiação cósmica de fundo, e do projeto Bingo, que tem por objetivo observar a radiação em 21 centímetros do hidrogênio neutro. No caso do radiotelescópio Bingo, ela lidera o grupo de separação de componentes e faz parte da gerência científica do experimento. Ela tem um livro publicado que é finalista do Prêmio Jabuti em 2017. Além da pesquisa em cosmologia, ela também trabalha ativamente com divulgação científica e ensino de astronomia no Brasil. Então, seja muito bem-vinda, Larissa, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar novamente aqui na PUC, né? Então, agora é com você. Olá, boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer a Kelly e também a Simone, né, por esse convite e poder falar um pouquinho para vocês sobre cosmologia. Eu vou compartilhar minha tela. Aí vocês me digam se conseguem ver a minha apresentação. Pronto. Tudo certinho? Estão vendo? Tá tudo certinho, sim. Vou começar falando para vocês um pouquinho sobre cosmologia, os desafios e perspectivas na pesquisa. E eu quero começar falando do início, porque é interessante a gente dar um contexto histórico sobre o que tem acontecido na cosmologia hoje, também é muito reflexo de todo o estudo que foi feito em cosmologia ao longo dos milênios, porque o homem olha para o céu em busca de respostas para as perguntas há milênios. Então, é interessante a gente ter em mente toda essa trajetória na história da cosmologia e como em qualquer ciência, como dizia Newton, né, estamos apoiados sob ombros de gigantes. Então, é interessante fazer toda essa narrativa que vem lá da Grécia Antiga. Então, a gente vai começar com a ideia de mundo, com a ideia de universo que vem lá da Antiguidade Clássica, e um dos principais personagens na descrição do céu e na descrição dos fenômenos físicos naquela época era Aristóteles. E ele né, da época de 384 a.C. até 322 a.C. Para Aristóteles, o mundo ele é composto de dois mundos, o universo é composto de dois mundos, o sublunar, abaixo da esfera da Lua, o qual sofre mudanças e transformações contínuas, composto por esses elementos, né, água, ar, terra e fogo, e o supralunar, que é imutável e que contém a esfera das estrelas fixas, composto de um quinto elemento que a gente não tem acesso. Então, a gente pode ver nessa figurinha aí da direita, né, em cima tem uma estátua, né, de Aristóteles, e abaixo o seu modelo de universo. Então, a Terra é o centro do mundo, e ao redor da Terra giram os astros, né, que são as estrelas móveis, que são os planetas hoje, o Sol, e também tem a esfera das estrelas fixas, que são as estrelas distantes que a gente não vê mudar durante os meses, os anos, os séculos. Então, essas seriam as estrelas fixas. Em seguida, após Aristóteles estipular esse modelo de universo, que é um modelo também muito baseado na filosofia de Platão, que dizia que o universo era perfeito acima, né, da Lua,
que era um universo que seguia movimentos circulares uniformes. Então, tinha essa ideia de perfeição na filosofia de Platão. E Aristóteles segue muito também da filosofia de Platão para desenvolver o seu modelo de mundo. E em seguida, quase 4 séculos depois, né, Ptolomeu, que era um cidadão romano, que já tinha nessa época, né, a ascensão do Império Romano, era um cidadão romano nascido no Egito, mas com fortes influências gregas, helenísticas, né? E helenas. E nós temos que o Ptolomeu ele fez um tratado sobre astronomia. E esse tratado sobre astronomia perdurou por mais de um milênio. E o tratado de Ptolomeu foi também baseado no mundo, no universo de Aristóteles. Mas Ptolomeu percebeu que os planetas, né, já vinham percebendo que os planetas tinham um movimento retrógrado no céu. Quando você olhava, parecia que ele estava fazendo um movimento, de repente parecia que ele voltava no céu e voltava para o movimento original. E não se conseguia explicar esse movimento retrógrado dos planetas a partir da visão de mundo de Aristóteles, com a Terra ocupando o centro do cosmos, né? Então, o Ptolomeu, ele desenha esse sistema, né, esse modelo cosmológico dele, que a Terra, ela continua no centro, mas não exatamente no centro do deferente. O deferente é o círculo, né, que gira ao redor da Terra, como vocês estão vendo nessa figura. Ele ainda gira ao redor de um epiciclo, tá? Então, esse modelo engenhoso aí de universo bastante complexo conseguia descrever o movimento dos planetas no céu, tá? Veja que a Terra não está exatamente no centro do deferente, né? Ela está deslocada do centro e o planeta gira ao redor do equante. Então, tudo isso foi feito para a gente ter uma concordância com também a filosofia de Platão, que dizia que os planetas acima da esfera da Lua deveriam ser perfeitos, com movimentos perfeitos. Então, dessa maneira, Ptolomeu criou, né, o Almagesto, ele escreveu o Almagesto para salvar os fenômenos no céu. Então, é exatamente essa figurinha que vocês estão vendo aí à direita, esse videozinho, né? Então, a Terra no centro e o planeta vermelhinho girando ao redor da Terra, mas girando também ao redor desse epiciclo. E a gente enxerga no céu, seria essa última bolinha branca lá em cima. Veja que o planeta tem uma hora que está indo para um lado e volta, que seria um movimento retrógrado. Então, esse tratado de astronomia do Ptolomeu perdurou por 1,5 milênio praticamente, e era muito aceito e, claro, foi vinculado até, não vou entrar no mérito, nos detalhes, né, mas vinculado aos ensinamentos da igreja. E tinha mais um problema, por que esses corpos celestes não caíam sobre nossas cabeças, né? Era, de acordo com a física de Aristóteles, esses objetos deveriam cair sobre nossas cabeças, que é o movimento natural dos corpos, né? Mas o Ptolomeu, para resolver, ele criou essas abóbadas de cristal, essas abóbadas celestes que seguravam os orbes celestes, os corpos celestes nos seus devidos lugares, nas suas devidas órbitas. Então, essa abóbada celeste, essa esfera celeste, ela se movimentava, né? E, por último, nós tínhamos a abóbada das estrelas fixas, né? Que são as estrelas que normalmente não mudam de lugar no céu. Então, esse era a nossa visão de mundo lá no início do século I, né? Mas nós começamos a ter uma revolução na astronomia exatamente nos séculos XV e XVI, que coincide ou não, né, com a Renascença, com o período da Renascença. Então, a primeira grande sacada foi com Copérnico, que é a primeira figura aí que vocês estão vendo de roupinha vermelha. Copérnico percebeu
que deslocando, né, a Terra do centro do cosmos e colocando o Sol no centro do cosmos, a gente conseguiria explicar os fenômenos de forma muito mais simples e natural. Então, Copérnico finalmente desloca, né, a Terra do centro do universo. Ele coloca o Sol no centro, no modelo heliostático, que nós chamamos. Então, essa é a primeira grande revolução no estudo da astronomia. Claro que demorou muitos anos ainda para que as ideias de Copérnico fossem amplamente aceitas e pudessem até ser debatidas, porque os seus livros foram todos proibidos na Europa Católica. E logo em seguida nós temos Kepler, que também começou, Kepler usando os dados do Tycho Brahe. Muita gente não conhece o Tycho Brahe. Tycho Brahe é o terceira figura, que é o carinha de bigode, só de bigode. Ele era um nobre, né, e um dos mais importantes astrônomos de seu tempo, antes do advento do telescópio. Então, Tycho Brahe fez diversas observações do céu, utilizando vários instrumentos que ele mesmo projetou para medir a paralaxe das estrelas, enfim. E nessa época, ele convocou Kepler, né, para ajudá-lo a entender os dados que ele observava, e Kepler, a partir dos dados de Tycho Brahe, consegue finalmente entender a órbita dos planetas, que os planetas giram ao redor do Sol em elipses, né? Então, essa foi o trio aí que conseguiu os primeiros resultados, né, de dados observacionais e análise racional do céu. E Galileu veio como a pessoa que apontou o telescópio para o céu e viu que realmente a Lua não era uma esfera perfeita e que os outros planetas também tinham luas que orbitavam ao redor deles. Então, o mundo de Aristóteles realmente começa a cair com todas essas revelações desses grandes homens da Renascença. E o último nome dessa época, o último e não menos importante, muito pelo contrário, é Isaac Newton, que fez grandes contribuições não só na física, né, na área da filosofia natural, que na época era chamada de filosofia natural, que era um estudo integrado das coisas. Então, Newton fez avanços significativos na matemática, como muitos sabem, né, o cálculo diferencial e integral, e também fez, claro, melhoras, né, no nosso entendimento do universo com a lei da gravitação universal. E ele contribuiu em diversas áreas do conhecimento, Isaac Newton. E logo em seguida, não tão logo, mas no século XX, veio a segunda grande revolução no estudo da astronomia, no estudo da cosmologia, né? Melhor dizendo, com Albert Einstein, que todo mundo conhece, o mais famoso físico aí do século XX, que formulou a sua teoria da relatividade geral, que é uma teoria da gravidade. Então, essa aí é o grande resumão da história da cosmologia até a gente chegar ao século XX, que a partir de agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a cosmologia no século XX. Então, em 1922, o físico e matemático russo Friedman, esse aí que vocês estão vendo careca, né, debruçado sobre as equações de Einstein, ele encontra pela primeira vez 3 possíveis soluções para a evolução do universo. E essas soluções estão relacionadas com a quantidade de matéria no universo. Então, ele encontrou que o universo, ou ele se expandiria indefinidamente, ou ele se expandiria até um certo ponto e sofreria um recolapso. E a gente pode ver essas soluções das equações de Einstein, essas soluções de Friedman, no gráfico abaixo, né, que nós temos essas 3 possíveis soluções que caracterizam 2 evoluções do universo possíveis. Mas Einstein não ficou muito feliz, né, com essas soluções encontradas por Friedman, porque naquela época muitos físicos, incluindo Einstein, acreditavam que o universo era estático,
que ele não era dinâmico, e essas equações encontradas por Friedman mostravam um universo dinâmico. Então, indo contra a solução das suas próprias equações, o Einstein introduziu uma tal constante cosmológica nas suas equações para manter o universo estático. Então, ele agiria assim, como que para segurar a gravidade, uma antigravidade para segurar o universo estático, digamos assim. E a evolução do universo, né, essas soluções que Friedman encontrou para as equações de Einstein, elas também estão relacionadas com a geometria do universo. Então, essa frase que eu escrevi embaixo é uma frase que é bastante conhecida para resumir a relatividade geral, né? Nós sabemos que a quantidade de matéria define a curvatura do espaço e essa geometria define a dinâmica do universo. Então, para cada solução encontrada por Friedman das equações de Einstein, nós temos 3 geometrias possíveis. Ou o universo tem uma curvatura positiva, que seria a primeira figura, né, a da bola de futebol, por exemplo, ou uma curvatura negativa, a da sela do cavalo, ou o universo seria plano. Então, temos essas 3 possíveis soluções para a geometria, essas 3 possíveis formas para a geometria do universo. Então, como eu falei anteriormente, isso tudo está relacionado com a quantidade de matéria no universo. Então, se a densidade do universo é menor que uma certa densidade especial, o universo continuaria em expansão indefinidamente e teria uma curvatura negativa, que seria a sela do cavalo, a primeira figura que vocês estão vendo aí acima. Se o universo tivesse uma densidade, exatamente a densidade especial, essa densidade especial, então o universo se expandiria indefinidamente, mas tendendo a parar essa expansão e teria curvatura zero, ou seja, um universo plano, que seria esse segundo exemplo. Ou se a densidade do universo for maior que essa certa densidade especial, o universo sofreria um recolapso. Então, seria um universo de curvatura positiva, como a bola de futebol, e talvez vocês conheçam isso por Big Crunch, né? E essa quantidade especial de matéria que define o universo plano estabelece o que nós chamamos de densidade crítica. Mas para solucionar as equações de Einstein, o Friedman teve que assumir algumas hipóteses. E essa hipótese é bastante importante, que a gente chama, né, de princípio cosmológico. Ou seja, ele assumiu que o universo é homogêneo e isotrópico. O que quer dizer um universo homogêneo? Então, tem essas duas figuras aí para a gente poder entender o que significa homogeneidade e isotropia. A primeira figura, a dos tijolinhos vermelhos, seria uma figura, né, homogênea, mas não isotrópica. Ou seja, ela é igual em todos os lugares, mas não em todas as direções que se olhe, tá? E a segunda figura seria um universo isotrópico, mas não homogêneo. Ou seja, é igual para qualquer direção que se olhe, mas não em todos os pontos, em todos os lugares. Tá? Então, a gente assume que o universo é homogêneo e isotrópico em grandes escalas. Esse é o princípio cosmológico e foi isso que Friedman assumiu para solucionar as equações de Einstein. Então, a partir desse momento, a gente pode falar que a gente começou realmente a fazer cosmologia. Não aquela cosmologia da antiguidade, mas uma cosmologia baseada numa teoria da gravidade a partir de dados observacionais, né? Então, isso é muito importante, seria uma ciência empírica. Então, algumas perguntas começaram a surgir imediatamente, né? O universo teve um início? O universo terá um fim? E essas são perguntas típicas do estudo da cosmologia. Como o universo evolui com o passar do tempo? Qual o tamanho do universo?
E essa última pergunta sobre o tamanho do universo foi uma pergunta bastante discutida ali no início do século XX e protagonizada por esses dois personagens que vocês estão vendo aí abaixo, o Herschel Kepler e o Herbert Curtis, que são os dois astrônomos americanos. E isso ficou conhecido como o grande debate que aconteceu no encontro da National Academy of Sciences em 1920. Então, Shapley, ele falava que o universo era formado por uma única grande galáxia, a nossa, ao passo que Curtis dizia que não, que o universo seria formado por várias galáxias como a nossa. Então, é bastante interessante a gente parar para pensar que talvez no tempo dos nossos avós, ou talvez bisavós, né, nós não sabíamos ainda se a nossa galáxia, a Via Láctea, era a única do universo ou não. Mas esse dilema passou logo. Em 1924, o astrônomo Hubble, o mesmo que dá nome ao telescópio, né, que faz observações do satélite, faz observações do céu, ele munido, né, do maior telescópio mais poderoso da época, ele identificou estrelas muito afastadas de nós e calculou que elas deveriam estar a uma distância muito maior do que o tamanho proposto por Kepler para a Via Láctea. Ou seja, o Hubble observou estrelas na galáxia de Andrômeda. Então, em 1924, nós já sabíamos que o universo ele era muito maior do que a gente poderia imaginar. Em 1929, Hubble mais uma vez, né, surpreende o mundo com uma descoberta fundamental, né? Ele percebeu que na vizinhança da Via Láctea, a maioria das galáxias exibiam velocidades que evidenciavam que elas estavam se afastando de nós. Quanto mais longe estava a galáxia da Via Láctea, mais rápido ela parecia se afastar. Ou seja, Hubble mostrou que o universo está em expansão, ou seja, o universo é realmente dinâmico. Então, a gente vê nesse gráfico abaixo, é um gráfico tirado do artigo original do Hubble, que ele mostra esse universo dinâmico. E o Einstein, a partir desse resultado, ele considera que a constante cosmológica foi o maior erro de sua vida e que ele, que ele errou em considerar um universo estático. Só que aí nessa hora, Friedman entraria bastante orgulhoso de si mesmo, porque ele já havia mostrado que o universo era dinâmico através das próprias equações do Einstein. Mas, infelizmente, Friedman faleceu anos antes de ver a descoberta do Hubble, de febre tifoide. Então, nós sabemos que o universo está em expansão. Se a gente já sabe disso, como que a gente faz para pensar como o universo era se nós voltássemos no tempo? Então, a gente tem essa figura que realmente é bastante ilustrativa. Nós temos um universo em expansão, seguindo a linha do tempo ao contrário, nós vemos que o universo se torna cada vez menor e cada vez mais denso. Então, a partir daí, nós temos a semente que germinaria no modelo cosmológico padrão, que a gente conhece popularmente como o modelo do Big Bang. Então, na década de 1930, o padre belga Georges Lemaître, que era professor da Universidade Católica de Louvain, ele já formulava um modelo no qual o universo evolui a partir de um tempo inicial definido. Nesse estágio primordial, os constituintes do universo estariam confinados nesse universo extremamente pequeno, resultando em uma alta densidade inicial. Então, exatamente o que eu mencionei no slide passado, Então, o universo vai se tornando cada vez menor, cada vez mais quente e cada vez mais denso. E ele apelidou isso de átomo primordial. Quase 2 décadas depois, o trabalho de Lemaître foi retomado pelo físico ucraniano George Gamow, que é o primeiro ali da figura. Essa sopa primordial seria então formada de nêutrons, elétrons, prótons imersos em radiação em um estado inicial
de alta temperatura e densidade. E o Gamow, mais tarde, contou com outros colaboradores, que são esses outros três consecutivos aí da figura acima, né? Que são os americanos Ralph Alpher, Robert Herman e o alemão Hans Bethe. E juntos eles calcularam os processos nucleares possíveis nesse mar de partícula e radiação. E o interessante foi que eles concluíram que alguns elementos químicos poderiam sim ser formados a partir da interação dessas partículas. Então, o modelo deles fez previsões sobre a abundância de hidrogênio e hélio que o universo deveria ter. E esses números foram comparados com as quantidades desses elementos observados nas estrelas, e ele foi muito bem sucedido, né? Apesar desse modelo não prever a quantidade de abundância de elementos mais pesados, né, no universo, como por exemplo o carbono, ele conseguiu prever a abundância de hidrogênio e hélio. Mas nós sabemos que 99% do universo que a gente conhece, feito de matéria, 99% da matéria bariônica do universo, eu vou explicar o que é isso daqui a pouco, é feita de hidrogênio e hélio. Então, o universo, o modelo foi muito bem sucedido em explicar os elementos químicos do universo, porque ele conseguiu explicar a maioria, né? Hidrogênio e hélio. E com o passar do tempo, percebeu-se que esses elementos mais pesados poderiam ser formados em outro estágio de evolução do universo, após a formação das primeiras estrelas e como resultado da queima dos seus combustíveis iniciais, que eram exatamente o hidrogênio e o hélio. Então, eu coloquei essa tabela periódica para vocês entenderem que realmente a maioria dos elementos, né, que a gente conhece, eles são, vamos dizer assim, processados dentro das estrelas, né? Então, o hidrogênio e o hélio, em azul escuro, seriam, né, viriam a partir do Big Bang. E nós teríamos os elementos em laranja, que seria a junção, né, de duas estrelas de nêutrons, por exemplo, que estrelas de nêutrons é o último estágio da evolução de uma estrela massiva, tá? E nós temos também a morte de estrelas de baixa massa, em amarelo, explosões de estrelas massivas, supernovas, né, em verde. E também temos as explosões de anãs brancas em azul claro. E a explosão, anãs brancas, também é o estágio final da evolução de uma estrela de pouca massa, como, por exemplo, o nosso próprio Sol. O nosso Sol terminaria a vida como uma anã branca, tá? Então, a gente pode ver nessa tabela periódica que praticamente todos os elementos químicos que a gente conhece vem das estrelas. Então, é daí que Carl Sagan tirou a sua famosa frase, né, que nós somos poeiras das estrelas, que não deixa de ser verdade, né? Então, a teoria do Big Bang, ela é baseada nas soluções encontradas para as equações de Einstein e é considerada hoje o modelo cosmológico padrão, salvo algumas extensões, que eu vou mencionar algumas para vocês, não tenho tempo de mencionar todas, mas dá para ter uma ideia do que é o modelo cosmológico padrão hoje, tá? Então, em um tempo finito do passado, o universo ele era muito quente e denso. Desde então, ele tem se resfriado pela expansão. E nós temos, sim, evidências observacionais que corroboram esse modelo do Big Bang. Mas antes de eu entrar, né, nessa parte de observações que evidenciam que o modelo Big Bang, de alguma forma, né, está correto, eu preciso voltar um pouquinho, né, no tempo ali e falar sobre umas observações bastante importantes e inesperadas que aconteceram ali na década de 1930. Eu falei para vocês que a quantidade de matéria no universo, ela também define como o universo evolui, né, com o passar do tempo. Então, vários experimentos começaram a surgir tentando medir essa quantidade de matéria no universo. E uma dessas observações foi a feita pelo físico suíço Fritz Zwick, que é esse que vocês estão vendo aí na figura, e ele observou o movimento das galáxias
no aglomerado de Coma, tá? E o que ele observou? O que a gente espera? Nós esperamos, baseado na física de Newton e baseado no que a gente conhece, né, que o movimento orbital dos planetas ao redor do nosso Sol, a velocidade orbital, ela diminui quanto mais afastado o planeta está do Sol. Então, é só ilustrativo, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, quanto mais próximo o planeta está do Sol, mais rápido ele gira ao redor do Sol. Quanto mais afastado ele está do Sol, mais devagar ele gira. E da mesma forma, nós esperávamos que isso acontecesse dentro dos aglomerados de galáxia, porque dentro de um aglomerado de galáxia, os objetos dentro do aglomerado também giram ao redor do centro, tá? Então, o aglomerado de galáxias é composto de várias galáxias e todas essas galáxias giram ao redor do centro do aglomerado. Então, a gente esperava o quê? A gente esperava que quanto mais próximo do centro do aglomerado, mais rápido seria a órbita dessa galáxia. Quanto mais afastado do centro, mais devagar ela orbitaria esse centro, né? Então, a velocidade orbital diminuiria com a distância ao centro desse aglomerado. Mas Zwick observou algo muito inesperado. Ele observou que, independentemente da distância ao centro, as galáxias giravam ao redor do centro com uma velocidade praticamente constante. Então, é esse gráfico que vocês estão vendo aí abaixo. Então, a curva que está com os pontinhos, né, que são as observações, os pontinhos azuis e amarelos, é o que Zwick observaria, tá? E o que a gente espera seria essa curva pontilhada cinza abaixo, ou seja, tem uma discrepância muito grande, tinha uma discrepância muito grande entre o que se observava e o que se esperava. E isso criou um problema, né? Tá faltando matéria nesse aglomerado de galáxia para manter ele unido, certo? Então, onde está essa matéria? As pessoas começaram... Ai, gente, desculpa, um bichinho voou aqui. Então, está faltando matéria para manter esse aglomerado unido. Então, onde está essa matéria? Esse foi um grande problema, que eles tentaram observar esse aglomerado de galáxia, não, quando eu falo observar, não só no espectro visível, né, mas em toda a faixa do espectro eletromagnético, e não conseguiam dar conta dessa matéria faltante. Então, onde é que está essa matéria? Então, o que a expectativa seria a figura da esquerda, né, a animaçãozinha da esquerda, e a realidade a figurinha seria, né, da direita. E dentro das próprias galáxias espirais acontece a mesma coisa, né, as estrelas que giram ao redor do centro da galáxia. Então, quanto mais afastada essas estrelas estão do centro, a velocidade é basicamente constante, a mesma das estrelas próximas ao centro da galáxia. Então, essa matéria faltante dentro desses aglomerados de galáxia e na galáxia é o que a gente chama de matéria escura hoje, tá? E existem outras evidências para essa matéria escura. Através da teoria da relatividade, que um campo gravitacional desvia a trajetória da luz, que a gente chama isso de lente gravitacional, que vocês estão vendo aí nessa figura no canto superior esquerdo, tá? Que é uma ilustração de como isso aconteceria. Então, nós observamos através do telescópio de raio-x Chandra, tá? Que é da NASA, nós observamos a colisão entre dois aglomerados de galáxia. A gente chama esse sistema de aglomerado bala por conta da forma de projétil, né, que o aglomerado adquiriu após essa colisão. E a gente sabe que a maior parte da massa do aglomerado é composto por gás interestelar, tá? E gás, no geral. E esse gás está representado em rosa na figura, que a gente consegue ver através, né, dos raios-x, enfim. Então, essa parte está em rosa, mas a maior parte da massa desse aglomerado a gente consegue ver na parte em azul,
Ou seja, as estrelas distantes atrás, as galáxias distantes, a luz que vem, viaja dessas galáxias até chegar na gente, elas sofrem um desvio, e esse desvio pode ser medido, que são as lentes gravitacionais. Então, a gente, a partir desse desvio da luz, dessas lentes gravitacionais, a gente percebe que a maior parte da massa desse aglomerado está localizada na parte em azul, na região em azul, e não na região em rosa, onde está o gás e onde a gente esperava que seria a maior parte de matéria desse aglomerado. Então, o que tem nessa região em azul? A gente não vê nada lá, nenhuma faixa do espectro eletromagnético. Então, seria a matéria escura, tá? Então, essa é uma outra evidência, essa é a evidência direta, indireta, mais forte que nós temos da existência da matéria escura. Hoje nós não sabemos o que é essa matéria escura, a natureza da matéria escura, tá? Existem candidatos à matéria escura, inclusive candidatos na física de partículas, tá? Em modelos estendidos do modelo padrão, mas nada foi ainda encontrado nos aceleradores de partículas. Então, nós não sabemos realmente a natureza dessa matéria escura. Falei, a matéria escura vai ser muito importante para o nosso modelo do Big Bang. Tá? Ela vai fazer parte, ela vai ser incorporada ao nosso modelo do Big Bang. Então, em 1965, Larissa, tá dando um bugzinho. Vê se é alguma coisa na sua internet. eu acho que está normal na internet, mas Deu uma travada. tentar voltar de novo. A internet está normal. Gente, tá travando para vocês também? Sim, Kelly, ficou mudo aqui para mim. E agora eu acho que ela travou de vez. Já tinha dado alguns probleminhas, mas agora eu acho que travou de vez. Né, vamos aguardar. Vou mandar uma mensagem aqui para ela. Ela já avisou aqui que vai entrar novamente, tá, gente?
Ô, gente, ela tá com um probleminha no Teams, ela não tá conseguindo entrar. Então, vamos aguardar mais um pouquinho, tá? Parece que ela tá conseguindo aqui. Ah, foi, consegui. Ai, gente, desculpa, não sei o que aconteceu. Deu certo, voltou. Não machucou não, né, Larissa? Caiu aí, mas não machucou não, né? Não, acho que eu tô inteira. Deixa eu voltar com a tela e vocês me digam até onde vocês ouviram. Que aí eu volto um pouquinho. Você iniciou esse slide aí e começou a travar. Ah, tá. Então vocês conseguiram entender sobre a matéria escura, né? Ouvi. Aham. Tá. Então, recapitulando, né? Então, o universo agora está formado também por essa matéria invisível que a gente não sabe a natureza. E ela vai fazer parte do modelo cosmológico padrão em um momento que a gente vai chegar lá. Então, em 1965, o Penzias e o Wilson, dois astrônomos americanos, estavam apontando o telescópio deles para o céu para estudar a galáxia, a Via Láctea. E eles começaram a ter um ruído insistente no aparelho deles, no telescópio. E eles não sabiam de onde estava vindo esse ruído, o que era esse ruído, e eles ficaram bastante preocupados, inclusive acharam, se vocês procurarem entrevistas deles no YouTube, né, eles acharam que poderiam ser pombos, então tentaram limpar o telescópio, mas o ruído permanecia. Então eles enxergavam, deixa eu botar em tela inteira, né? Pronto. Eles enxergavam alguma coisa mais ou menos assim, né? Uma estática misteriosa no céu, que eles não sabiam o que era. Então, esse outro astrônomo que vocês estão vendo aí à direita, o Robert Dicke, ele também previu que se o Big Bang havia acontecido, então o universo estaria imerso em radiação. Ele era um professor de Princeton, né? E ele estava convencido a projetar um experimento capaz de testar essa hipótese quando ele foi contatado por Penzias, né? E depois de escutar sobre a descoberta de Penzias e Wilson, ele virou para os seus colegas de laboratório, incluindo o Jim Peebles, que foi o Prêmio Nobel de Física em 2019, né? E falou assim: passaram a perna na gente. Então, Penzias e Wilson descobriram a radiação cósmica de fundo em 1965. E esse foi o artigo publicado por eles. Então, vocês podem ver, o artigo começa bem no finalzinho da primeira página, tá? E termina bem no início da terceira. Então, o artigo é basicamente uma página. E o que eles falam no resumo do artigo? Nós encontramos um excesso de temperatura nas nossas observações isotrópica e que a gente não sabe qual é a explicação. O excesso de temperatura do valor de 3,5 Kelvin, que é em torno de 238 graus Celsius, tá? Menos 238. E eles falam assim, a gente não sabe o que é, mas uma possível explicação está sendo dada por Dick e colaboradores no artigo ao lado. Então, nós encontramos esse excesso de ruído na nossa antena, a gente não sabe o que é, para uma possível explicação, vide artigo ao lado. E por isso, Penzias e Wilson ganharam o Prêmio Nobel de não por isso, mas foi uma descoberta acidental que eles não conseguiam muito bem explicar e eles ganharam o Prêmio Nobel de Física na década de 1970. Então, o que diz o modelo cosmológico padrão? Vamos voltar para resumir para vocês não se perderem, tá? Então, o universo primordial era formado, né, por aquelas partículas, elétrons, prótons, nêutrons, imersos em radiação. Então, nessa figura a gente está representando aí, nessa linha do tempo, tá? A parte laranjada da figura, que seria o universo primordial. Nós temos esse mar de radiação representado pelas flechinhas e as partículas. E o universo ele era muito quente, muito denso. Então, os átomos não conseguiam se formar. Toda hora que um próton capturava um elétron, chegava um fóton, colidia com eles e ionizava. Então, a gente diz que a radiação e matéria estavam acoplados. O que acontecia com a radiação também era sentido pela matéria e vice-versa.
tá? Então, o universo vivia esse plasma primordial aí de matéria e radiação acoplados, né? Então, o universo foi se expandindo, foi se resfriando, até que finalmente, né, o próton conseguiu lá capturar o elétron e o fóton não tinha mais energia para ionizar esse átomo. Então, nós tivemos a formação dos primeiros átomos neutros, e a gente chama esse processo de recombinação. O recombinação é só por convenção, tá? É a primeira vez que átomos se combinam, que prótons e elétrons se combinam para formar átomos neutros. Então, a partir daí, nós temos os formados, né, esses átomos neutros esses fótons, né, essa radiação, essas ondas eletromagnéticas conseguem finalmente se propagar livremente pelo universo, e a gente diz que o universo se tornou transparente à radiação. E nós conseguimos, isso que Penzias e Wilson mediram, né? Isso que eles mediram, foi exatamente essa radiação primordial, essa fotografia do universo primordial, que a gente, nessa época, que a gente chama de superfície de último espalhamento, que aconteceu ali há 380 mil anos após o Big Bang. Então, essa é a informação mais antiga que nós temos do universo até hoje. E foi medido, e a partir do momento que essa radiação foi medida pela primeira vez, com Penzias e Wilson, vários outros pesquisadores, várias outras instituições começaram a pensar em experimentos capazes de caracterizar essa radiação primordial, para que a gente pudesse entender um pouquinho mais sobre o universo e como as estruturas se formaram. Então, a gente pode parar para pensar, se o universo ele era extremamente, totalmente isotrópico em seus primórdios, como que as galáxias, os aglomerados, as estruturas poderiam ter formado, né? Então, esperávamos que a radiação cósmica de fundo não fosse completamente isotrópica. A gente esperava que tivessem pequenas flutuações de temperatura na radiação cósmica de fundo. E foi isso que as pessoas começaram a procurar a partir de então, a partir da descoberta da radiação cósmica de fundo. Então, essas flutuações de temperatura na radiação cósmica de fundo correspondem a flutuações de densidade no universo primordial. Lembra que eu falei que radiação e matéria eram acoplados, e o que acontecia com a radiação era sentido pela matéria, e o que acontecia com a matéria era sentido pela radiação? Então, a partir do estudo, né, dessas flutuações de temperatura que a gente mede hoje no céu da radiação cósmica de fundo, a gente traduz isso para flutuações de densidade no universo primordial, que foram também responsáveis aí pela formação das estruturas. Então, em 1989, o satélite COBE foi lançado pela NASA para medir essas flutuações de temperatura, para tentar medir essas flutuações de temperatura na radiação cósmica de fundo, e mediu, de acordo com o que está vendo aí nessa figura abaixo, né? O primeiro quadradinho seria uma medida do satélite COBE, tá? E depois, em 2001, nós temos outro satélite que foi lançado pela NASA, o WMAP, que a gente pode ver, ele é muito mais sensível ao instrumento e consegue observar estruturas mais detalhadas, flutuações de temperatura ainda mais menores no céu, né, mais detalhadas. E as flutuações de temperatura estão representadas aí, né, em regiões quentes e frias, regiões vermelhas, laranjadas e azuis, tá? E em 2009, nós tivemos o satélite Planck, que foi lançado pela Agência Espacial Europeia, com uma sensibilidade ainda maior do que o do WMAP, e a gente consegue ver ainda estruturas menores no céu, né? A gente consegue ver ainda escalas angulares muito menores. E por esse resultado, um dos resultados, né, do satélite COBE, então, são dois instrumentos que tinha esse satélite, tá? E um dos instrumentos foi designado para medir essas flutuações de temperatura, e o investigador principal desse instrumento era o George Smoot, que é o primeiro da figura, que ganhou, né, dividiu o Prêmio Nobel de Física com o John Matter, que era o investigador principal do outro instrumento, que mostrou
que a radiação cósmica de fundo é, né, um corpo negro, é o corpo negro mais perfeito da natureza. Eles ganharam o prêmio, dividiram o Prêmio Nobel de Física em 2006. Então, essa é uma fotografia do universo primordial, tá? Esse é o mapa do céu da radiação cósmica de fundo, esse é um mapa real, tá? Um mapa extraído do satélite Planck, que foi esse último que eu falei. A gente vê flutuações de temperatura na radiação cósmica de fundo, que são essas regiões quentes e frias no céu, né? Correspondentes a essas cores aí, vermelho, alaranjado, azul. Então, essas são flutuações de temperatura que a gente realmente observa no céu da radiação cósmica de fundo. E esse é o espectro de potência. Para quem não sabe, espectro de potência relaciona, né, a variação de temperatura no céu com a escala angular. Então, quanto mais à direita do gráfico a gente anda, a gente tem escalas angulares cada vez menores, né, regiões cada vez menores no céu, e indo à esquerda do gráfico nós temos regiões maiores no céu, né, e relacionando essas variações de temperatura. Mas o importante desse gráfico, que eu quero que vocês entendam, é o poder, né, do modelo do Big Bang. Então, em vermelho, nós temos aí as observações reais do céu. Então, a gente tem esse mapa da radiação cósmica de fundo. A partir desse mapa, nós tiramos o espectro de potência, relacionando temperaturas no céu e escala angular, tá? Então, a gente obtém esse espectro de potência e são os pontinhos vermelhos. A curva sólida em verde é o modelo do Big Bang. Então, o modelo do Big Bang, ele se ajusta muito bem às observações. Claro que nós temos alguns parâmetros livres no modelo, e é exatamente a partir desses parâmetros livres, né, que são parâmetros que a gente não escolhe um valor para eles, né, a gente deixa o parâmetro livre e a gente ajusta, por exemplo, nós temos as equações do modelo, né, as equações matemáticas, alguns parâmetros eles são livres e a gente ajusta o valor desses parâmetros para que o nosso modelo corresponda com os dados observacionais, tá? E a gente obtém esse gráfico perfeito da correspondência do modelo do Big Bang com os dados observacionais da radiação cósmica de fundo. Então, o resultado que a gente obtém é um espectro de potência que é de fundamental importância para determinar a origem, a evolução e o destino do universo. Então, como eu falei, nós temos esses parâmetros, nós ajustamos esses parâmetros e comparamos com as observações. Então, a partir disso, nós conseguimos obter várias informações a respeito da evolução do universo. Mas antes, né, tem vários adendos aí, né, nessa palestra, porque é importante vocês entenderem que o modelo do Big Bang também tem vários adendos, tá? Então, as pessoas, né, a radiação cósmica de fundo foi medida, as pessoas estudando a radiação cósmica de fundo, comparando com os modelos, né, estudando o modelo do Big Bang. Nesse meio tempo, o que acontece? Esses caras aí, esses astrônomos, o Adam Riess, Saul Promoter e Brian Schmidt, estavam estudando supernova no céu, que é a supernova, é a explosão, na verdade, é uma explosão de estrela massiva, tá? Mas nesse caso, eles estavam observando um tipo especial de supernova, que é a supernova tipo 1A, que são consideradas vela padrão, que é uma explosão, a grosso modo, tá, gente? Bem rapidinho, seria uma explosão de uma anã branca, tá? Quando ela suga matéria de uma companheira e ela explode, atinge o limite de Chandrasekhar e ela explode. E a gente entende bem esse processo físico. Então, a partir dessa explosão, a gente conhece a luminosidade, a partir da luminosidade a gente conhece a distância, então a gente mapeia, né, essas supernovas tipo 1A no céu, e a partir disso a gente entende um pouquinho mais sobre a evolução do universo. Mas o que eles descobriram? Eles descobriram que o universo está se expandindo de maneira acelerada, tá? Então, o universo, as galáxias estão cada vez se afastando umas das outras cada vez mais, tá? Então,
a gente sabe, a partir das medidas de supernova, então, que o universo está se expandindo de maneira acelerada. E o que causa essa expansão acelerada? Bem, é isso que a gente chama de energia escura, tá bom? Então, por isso, eles ganharam o Prêmio Nobel de Física em 2011. Então, a energia escura é o que está causando a expansão acelerada do universo. A gente sabe o que é energia escura? Não, é igual a matéria escura. Por isso que tem escura no nome dos dois. A gente continua sem saber a natureza da energia escura. Temos alguns candidatos, assim como temos candidatos à matéria escura. Então, a partir dos dados da radiação cósmica de fundo, lembra que eu falei que a gente tem aquele espectro de potência, temos parâmetros livres, enfim. Então, a gente consegue ajustar esses parâmetros e a partir dos dados da radiação cósmica de fundo, os dados da supernova tipo 1A, nós conseguimos ter esse cenário aí do universo, da composição do universo. Então, 25% do universo é composto de matéria escura, 69% é composto dessa tal energia escura e apenas 5% aproximadamente é composto da matéria atômica, da matéria bariônica, que é essa matéria que a gente conhece, que tudo que nós vemos é feito, tá? Então, apenas 5%. Nós desconhecemos praticamente 95% dos constituintes do universo. Então, essas são as extensões ao modelo do Big Bang. Então, a gente chama o modelo do Big Bang, que é o modelo cosmológico padrão, a gente chama ele hoje de modelo Lambda CDM. Por quê? CDM de Cold Dark Matter, que vem para a matéria escura, tá? Que é a matéria faltante, que nós temos evidências para a existência dessa matéria faltante, que são a curva de rotação das galáxias, o aglomerado bala e a radiação cósmica de fundo. E essa matéria faltante, essa matéria escura, ela também vai ser muito importante aí para as flutuações de densidade no universo primordial, tá? Nós temos a energia escura, que também não sabemos a natureza da energia escura, tem vários candidatos a essa energia escura, mas um dos candidatos, veja bem, é a constante cosmológica de Einstein, que Einstein, né, falou que foi o maior erro da vida dele, foi mais um dos seus acertos, né? Porque quando a gente precisou de alguma coisa aí para explicar a energia escura, a gente resgatou a constante cosmológica. Então, a constante cosmológica agiria aí como uma antigravidade e seria responsável por essa expansão acelerada do universo. E nós temos evidências para essa expansão, né, no estudo da supernova, como eu mencionei, tipo 1A. E por fim, né, uma outra extensão ao modelo do Big Bang seria a inflação cósmica, que seria um mecanismo para explicar outros problemas aí no modelo cosmológico padrão, que eu não vou entrar em detalhes, porque seria um outro toque a respeito disso, tá? Uma outra palestra. Mas para quem não sabe, rapidinho, né, a inflação cósmica é uma teoria que foi desenvolvida para os primórdios do universo, que diz que o universo ele teve uma expansão exponencialmente acelerada em seus primórdios, e ele explica alguns dos problemas, né, essa teoria, alguns dos problemas do modelo cosmológico padrão, mas a inflação cósmica hoje ainda não tem nenhuma evidência direta, tá, de que ela aconteceu. Ela prevê alguns observáveis e eles estão sendo procurados aí pelos astrônomos atualmente. Inclusive, um dos experimentos que eu participo, que é o ARI-CPT, está exatamente procurando por essa assinatura da inflação na radiação cósmica de fundo. Quem conseguir essa façanha ganha o prêmio Nobel. Se for detectado, né? Porque pode ser também que não seja. Então, temos um problema aí no nosso cenário teórico. Então, para finalizar, eu gostaria de falar que nós estamos na era de ouro da astronomia. Muitos experimentos estão sendo desenvolvidos, não só em cosmologia, mas em astronomia, tá? A gente vê isso aí por essa tabela que eu coloquei para vocês, que nos últimos 10 anos, 6 prêmios, né? O prêmio Nobel foram fornecidos, concedidos a estudos em astronomia, tá? O mais recente, em 2020, né? Ano passado, com a Andrea Ghez e o Reinhard Genzel e também Roger Penrose, pelo estudo, né, e evidências observacionais dos buracos negros. Então, a gente tem em 2019 também, o prêmio Nobel foi concedido para astronomia, né, exoplanetas. O Jim Peebles, que pelo conjunto de sua obra em cosmologia, em 2018.
Aí temos, né, ondas gravitacionais em 2017. Então, enfim, tá aí para vocês a listinha, 6 prêmios em 10 anos, nos últimos 10 anos. Então, a astronomia realmente está vivendo a sua era de ouro no momento. E as perspectivas para o futuro, como eu falei, estamos na era de ouro, muitos experimentos estão sendo desenvolvidos. Eu faço parte de 2 experimentos, né? O ALICE-CPT, que é um experimento chinês que está sendo construído na Universidade de Stanford, mas vai ser transferido em breve para o Himalaia, né? É lá que vai ser o sítio do experimento. E ele quer medir a radiação cósmica de fundo, de forma a tentar procurar por essa assinatura do período inflacionário na radiação cósmica de fundo. Existem vários outros experimentos, claro, com esse objetivo, tá? Incluindo o South Pole Telescope, vários telescópios. E o BINGO, que é um experimento liderado pelo Brasil, tá? Mas o observável do BINGO é um outro observável, a emissão em 21 centímetros do átomo de hidrogênio neutro. Eu não vou entrar nos detalhes porque não dá mais tempo, né? Mas é um outro observável e um dos objetivos do BINGO é entender, né? Medir não, mas entender a natureza da energia escura que a gente quer medir esse observável quando a energia escura começa a dominar o nosso universo. Então, esse é o objetivo do BINGO. Eu também faço parte desse experimento e ele é liderado no Brasil pela USP, pela Universidade Federal de Campina Grande, pelo INPE, que está construindo o instrumento, e pela Universidade de Yangzhou, na China, que eu participo, né? Então, e tem vários outros também, tá, gente? Experimentos querendo entender um pouco mais sobre a natureza da energia escura. Ano que vem, eu acho que no início desse ano que entra agora, um satélite importante também vai ser lançado, o Euclides, né, que é um satélite da Agência Espacial Europeia, também para tentar aí desvendar o mistério da energia escura. Tem muita coisa acontecendo realmente. Satélites de radiação cósmica de fundo estão sendo preparados também para ser lançado com liderança do Japão. Então, está fervendo de perspectivas na área de cosmologia. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre cosmologia, esse é o meu livro, né, O Universo Escuro. Vocês podem comprar, quem tiver interesse, no site da livraria ou o e-book na Amazon, e também eu deixei disponível o PDF gratuitamente para quem lê em PDF, né, no meu site. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre cosmologia, fique à vontade para baixar o livro e espero que seja útil. E é isso, como a Kelly mencionou, eu também faço divulgação científica na internet, então para quem não conhece, siga lá o canal no YouTube, que é o Bariogênese, também no Instagram. Só também quiser apontar a câmerinha do celular para o QR Code, vai direto para o canal. E eu falo sobre o universo, cosmologia, então quem tiver interesse também em seguir, fica o convite. É isso, gente. Agradeço e espero as perguntas de vocês. Obrigada pela atenção. E desculpa aí que a internet caiu. Oi, Larissa, muito obrigada. Nós que agradecemos a sua participação e apresentação. A gente já passou um pouquinho do tempo, né? Por causa desse problema que a gente acabou tendo aí da internet, mas mesmo assim, eu vou passar para vocês, né, algumas perguntas aí, e pedir ao pessoal que vai ter aula agora às 19 horas, que depois assista, né? A gente tem a gravação, então vocês podem assistir o finalzinho aí, com essas perguntinhas. Então, eu vou passar aqui no chat. Primeira pergunta foi do Guilherme, lá no comecinho da sua palestra, que ele pergunta o seguinte: as previsões sobre a abundância de hidrogênio e hélio levam em conta a fusão nuclear de estrelas? Então, no início não, né? A gente chamou de nucleossíntese primordial,
que vai lá do início mesmo. O Gamow e os colaboradores, eles levaram em consideração aquela sopa primordial de partículas, e a partir dessa sopa eles viram que seria possível surgir, né, os elementos, os átomos, e a abundância de hélio e hidrogênio foi prevista a partir do Big Bang. Só os elementos químicos mais pesados, que a previsão foi a partir das estrelas mais tarde, né, no estudo da cosmologia. Ótimo. Aí o Guilherme perguntou o seguinte: buracos negros têm pouca matéria atômica? Então, o buraco negro é uma região, né, do espaço-tempo. É uma região né, muito densa, uma região do espaço-tempo. Então, não é uma deformação na curvatura do espaço-tempo. Eu não sei se eu respondi. Ele continua e perguntou assim, ó, uma pergunta bem leiga: qual seria a diferença de astrofísica, cosmologia e astronomia? Então, olha, astrofísica e astronomia não tem diferença, né? É a mesma coisa. Por exemplo, as pessoas que querem fazer astronomia, hoje no Brasil já tem, né, o curso de astronomia, mas em geral você faz um curso de física, né? Astronomia e astrofísica são um curso de mestrado e doutorado. A cosmologia é engraçado, porque a cosmologia ela entra tanto na área da física como na área da astronomia. Então, por exemplo, tem cosmólogos que são astrônomos, que é o meu caso. Eu fiz meu doutorado, meu mestrado em astronomia, que aí é o estudo do céu. Tem várias coisas que você estuda dentro da astronomia, né? Evolução estelar, formação de galáxias, e cosmologia é uma área dentro da astronomia. Mas a cosmologia também é uma área dentro da física, né? Se você fizer mestrado em física, doutorado em física, você também pode ser cosmólogo. Aí seria uma cosmologia mais teórica, tá? E tem a cosmologia observacional. Mas a cosmologia estuda a evolução do universo como um todo. É uma sub-área da física, uma sub-área da astronomia. Eu acho que a única diferença assim, entre astronomia e astrofísica que costumam se diferenciar é que a astronomia é mais trabalhada no ensino médio. Aí a astrofísica é mais trabalhada no superior. Talvez isso, né? Mas estuda as mesmas coisas mesmo, Eu né? não sei, porque o meu departamento é departamento de astronomia. E o departamento que eu formei também da Universidade de Roma é o departamento de astronomia. Então, eu não vejo muita diferença. Só se no É, Brasil tiver. eu acho que não tem muita diferença, não. Eu acho que a astrofísica é mais voltada pro profissional, assim. Mas realmente estuda as mesmas coisas, né? O Álvaro perguntou, acho que em algum momento aí da sua palestra, a constante inserida por Einstein foi intencional? Foi. Ele inseriu à mão, né, a constante cosmológica para manter o universo estático. Ele queria, porque na época acreditava-se que o universo era estático, né? Então, e ele viu a partir das soluções de Friedman que as equações dele levariam para o universo dinâmico, e ele, a cabeça dele tão aberta, né, e tão revolucionária, não se atentou que o universo poderia ser dinâmico. Aí ele colocou lá a mão, a constante cosmológica para manter o universo estático. O Guilherme, ele pergunta se você tem alguns livros para recomendar. Ó, livros de divulgação científica ou livros técnicos? É, talvez lá no seu canal já tenha algumas dicas, né? Livros de divulgação, eu sempre recomendo os do Stephen Hawking, também que eu gosto, o Marcelo Gleiser, tem vários livros de cosmologia. Então, se for na parte mais de divulgação, mais introdutório, eu recomendo eles. E a Carla falou o seguinte, que ela ouviu explicações dizendo que buracos negros são estrelas escuras. Procede? Nunca ouvi falar disso. Eu sei, ó, buraco negro, existem vários tipos de buracos negros, né? Tem os buracos negros supermassivos nos centros da nossa galáxia, que foi de várias galáxias, que foi o que a Andrea Ghez ganhou o prêmio Nobel, né? Ela monitorou
o movimento das estrelas próximas ao centro da nossa galáxia e viu que tem um objeto muito massivo ali, né? Que causa esse movimento das estrelas ali. Então, seria o buraco negro supermassivo no centro da galáxia. Mas também o buraco negro pode ser o estágio final da evolução de uma estrela de muita massa. Por exemplo, uma estrela muito, muito massiva, ela, né, devido aos processos aí de evolução estelar, ela acaba explodindo, né, e a gravidade ganha a batalha e vira, né, vamos dizer assim, ela vira um buraco negro, né, a singularidade condensa muita matéria num espaço muito pequenininho, né, infinitesimalmente pequeno, uma densidade infinitesimalmente não, uma densidade muito grande num espaço infinitesimalmente pequeno e vira um buraco negro. Então, existem vários tipos de buracos negros. Então, ótimo. O Guilherme elogiou, falou que foi o melhor Talks de todos. Gente, vocês têm mais pergunta ou podemos encerrar? Ah, que ótimo, então. Então, Larissa, mais uma vez agradecer a você, a sempre disponibilidade em nos atender, participando da gente nas palestras lá no Gaia e agora aqui também no Talks, né, que é mais aberto a todo o público aí da universidade. O seu trabalho é muito interessante, como no início alguém disse, né, que currículo e que facilidade de falar, né, dá gosto de ver falar. Então, para quem gosta aí mesmo da área de cosmologia, para quem quer conhecer um pouquinho mais, eu acho que vale a pena seguir o canal da Larissa, né? Que ela explica assim tudo de uma forma muito interessante, de uma forma muito tranquila, né? Transmite informação como uma boa professora, né, Larissa? Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Kelly. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que ficaram até agora. Desculpem as falhas aí da internet e estou sempre à disposição para vocês aí. Então, eu que agradeço o convite sempre. Então, boa noite, gente. Grande abraço para todos vocês. Tchau, Larissa. Obrigada. Tchau, obrigada, Kelly.